Senhoras e senhores, só se fala em outra coisa. Tá de volta o programa que absolutamente ninguém pediu. Está no ar o 0º episódio da segunda temporada do Mete Bola, com as atualizações de tudo que aconteceu desde o episódio extra da última temporada, em que comentamos a compra da Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro pelo Ronaldo Fenômeno e a saída traumática do goleiro Fábio do time, depois de 18 anos no clube. Desde então nós tivemos a chegada do técnico Paulo Pezzolano e do goleiro Rafael Cabral para o Cruzeiro. O Atlético deixou o Cuca ir e trouxe o técnico Antônio Mohamed, o turco, para o lugar dele. O Campeonato Mineiro começou no último dia 26 e já se encaminha para a terceira rodada. No tênis, Novak Djokovic, que tinha acabado de ser detido no serviço de fronteira australiano, acabou sendo preso e deportado do país às vésperas do Australian Open. Tivemos praticamente toda a pós-temporada de futebol americano, restando apenas o Super Bowl a ser disputado no dia 13 de fevereiro. Tudo isso a gente vai comentar aqui neste episódio e ao longo desta temporada do programa. Matt, por que você tá lançando esse episódio numa quarta-feira, sendo que os episódios do Mete Bola saem às quintas? Por quê? Senhoras e senhores, na sexta-feira nós teremos o primeiro episódio da temporada, comentando a cerimônia de abertura e o que esperar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022. E porque hoje é dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, queria prestar essa homenagem à Rainha do Mar, assim como eu fiz no episódio extra lançado no dia 6 de janeiro, dia de Reis. Tudo isso e muito mais a gente vai comentar depois da vinheta. Rodou. Bem, gente bonita, estamos de volta para o Mete Bola 2022, ano de Copa do Mundo. Tá rolando as eliminatórias aqui atrás. O Brasil acabou de fazer 1-0 no Paraguai, depois de ter marcado com 2 minutos de jogo e ter tido o gol anulado. A gente tá tendo bastante polêmica com a arbitragem e com o VAR nessas eliminatórias, nessa rodada basicamente das eliminatórias sul-americanas. Na última rodada contra o Equador, o Alisson foi expulso 2 vezes e foi desexpulso depois da conferência do árbitro, do árbitro de vídeo. Mas isso a gente vai conversar daqui a pouco. Antes, a gente tem que relembrar onde paramos da última vez que conversamos no imbróglio envolvendo o tenista número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, que quando eu lancei o episódio extra no dia 6 de janeiro estava detido em um hotel para refugiados em Melbourne, no estádio de Vitória, na Austrália, às vésperas do Australian Open. Ele que tinha conseguido reverter a decisão que impediu de entrar na Austrália, mas acabou sendo expulso do país por decisão discricionária do ministro de Imigração. Essa decisão acabou sendo referendada pela Corte Federal do país no domingo, dia 16, sendo que no domingo dia 15, se eu não me engano, de janeiro, sendo que no outro dia já começava o Australian Open, ele acabou ficando de fora e abriu caminho para que ele, Rafael Nadal, conquistasse seu 21º título de Grand Slam. Grand Slam, para quem não sabe, são os 4 principais torneios do tênis mundial. O primeiro deles é disputado todo mês de janeiro na Austrália, desde 1905. E ao longo do ano ainda teremos Roland Garros em Paris, Wimbledon em Londres e o US Open em Nova York. Com a conquista, o Nadal ultrapassou o suíço Roger Federer e o próprio Djokovic, que estavam em empate triplo com 20 conquistas cada. O Nadal, que há 4 meses estava andando de muleta devido a uma lesão no tornozelo, teve Covid há 1 mês do torneio, enfrenta uma partida de 5 horas e meia e um placar adverso de 2-0
para derrotar o russo Daniil Medvedev por 3-2. O Medvedev, que é o atual número 2 do mundo, se tivesse conquistado o Australian Open, teria ultrapassado o Djokovic, o que acabou não acontecendo. Com a conquista, o Nadal, ao lado do Djokovic, se torna o segundo tenista a conquistar 2 troféus de cada um dos 4 Grand Slams. E agora parte para a disputa do 14º título no saibro de Roland Garros, que é o Grand Slam preferido dele. Ele é amplamente favorito para ganhar o seu 22º troféu de Grand Slam e se isolar ainda mais em relação ao Djokovic e ao Federer. O Federer, que provavelmente deve se aposentar muito em breve. As especulações sejam de que ele deve disputar o Wimbledon em julho e aposentar. Lembrando que nós tivemos uma brasileira disputando a final de duplas femininas do Australian Open. A Bia Haddad Maia, filha do Fernando Haddad e do Rodrigo Maia, desbancou muitas favoritas e cabeças de chave ao longo do torneio, mas ela e sua dupla Ana Danilina do Cazaquistão não conseguiram bater as tchecas Bárbara Krejcikova e Katerina Siniakova e ficaram com o segundo lugar do torneio. Essa é a melhor colocação de uma brasileira em Grand Slams desde a saudosa Marister Bueno há décadas atrás. No último episódio, nós não conhecíamos quem ia disputar a pós-temporada da NFL, a Liga Estadunidense de Futebol Americano. Hoje, 4 semanas depois, nós já sabemos até quem vai disputar o Super Bowl, que é a grande final da liga. Para quem não entende como um time chega ao Super Bowl, são 32 franquias, como são conhecidos os times lá. São distribuídas em 2 conferências, a Conferência Americana e a Conferência Nacional. Eles jogam entre si em um sistema super intricado de sorteio que é até difícil explicar. Cada uma das 2 conferências são divididas em 4 divisões, a Norte, Sul, Leste e Oeste. O campeão de cada divisão, mais os 3 melhores colocados de cada conferência, se classificam para a pós-temporada, que no futebol, como a gente conhece, é conhecido como mata-mata. Os 2 melhores classificados de cada conferência, eles folgam na primeira rodada da pós-temporada. Os outros 12 disputam a primeira rodada da pós-temporada, conhecida como Wild Card, onde os times de melhor campanha enfrentam os times de pior campanha. O segundo colocado enfrenta o 7º, o terceiro enfrenta o 6º e o 4º enfrenta o 5º, dentro de suas próprias conferências. A partir disso, a cada rodada que passa, os times de melhores campanhas voltam a enfrentar os times de piores campanhas, até chegar à final de cada conferência. O campeão da AFC, que é a Conferência Americana, enfrenta o campeão da NFC, a Conferência Nacional, na final da liga, conhecido como Super Bowl, que este ano acontece no moderníssimo SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia, casa dos Los Angeles Rams, justamente o campeão da NFC desse ano. Ou seja, os bodes de Los Angeles irão disputar o Super Bowl em casa no domingo, dia 13 de fevereiro, contra o Cincinnati Bengals, campeão da outra conferência, a AFC. Apesar de ser o segundo ano seguido em que um time disputa o Super Bowl em casa, isso não é muito comum de acontecer. Ano passado, o Tampa Bay Buccaneers do Tom Brady foi campeão em casa contra o Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes, mas esse ano ambos ficaram pelo caminho. O Kansas City Chiefs foi derrotado pelo Bengals na final da AFC e o Tampa Bay caiu para os Rams nas semifinais da NFC, o que acabou adiantando a aposentadoria do Tom Brady, o marido da Gisele, maior jogador da história do futebol americano. Sai o Giselo, entra o Anito. Pra quem gosta de uma fofoquinha, The Girl from Honor Gurgel revelou numa entrevista pro Jimmy Fallon nessa segunda-feira que um crush dela vai disputar o Super Bowl. Tudo indica que é o wide receiver Tyler Boyd do Cincinnati Bengals, time de Ohio. A gente vai
trazer maiores atualizações sobre o Super Bowl em um dos próximos episódios, com direito à nova participação especial da minha amiga Rian Soares para comentar o que ele achou do show de intervalo da partida, enfim. Ainda na América do Norte, mas agora no futebol disputado com os pés, o Canadá venceu os Estados Unidos por 2-0 no final de semana em casa e se isolou mais ainda nas eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Catar. A seleção canadense é a sensação e a grande surpresa dessas eliminatórias. Pelo visto, o Canadá não está a fim de esperar até 2026, quando sediarão o torneio junto com os Estados Unidos e o México para disputar a sua segunda Copa do Mundo. A última vez que eles participaram foi justamente no México, em 1986. Os mexicanos estão empatados com os Estados Unidos, com 18 pontos cada, mas perdem em critérios de desempate. Os três estão bem à frente do Panamá, da Costa Rica, de El Salvador, Honduras e Jamaica, que são as outras seleções que disputam as eliminatórias lá da CONCACAF. Provavelmente vão garantir vaga direta, enquanto o quarto colocado disputa uma repescagem contra alguma seleção de outro continente. Agora eu não me lembro se é a Nova Zelândia ou se é alguma seleção asiática, mas enfim. Do outro lado do mundo, quem também já garantiu vaga no Catar foram o Irã e a Coreia do Norte, pelo grupo A das eliminatórias asiáticas. Emirados Árabes, Líbano e Iraque brigam pela vaga na repescagem, enquanto a Arábia Saudita, Japão e Austrália brigam pelas vagas diretas do grupo B. A repescagem europeia acontece em março, as seleções europeias tiraram férias nessas datas FIFA. Aqui na América do Sul, Brasil e Argentina já estão classificados, logo atrás o Equador, próximo de garantir a vaga direta, enquanto Uruguai, Chile, Colômbia e Peru disputam a última vaga e a vaga na repescagem. Quem não está disputando eliminatórias nessa data FIFA são as seleções africanas, que estão disputando a Copa Africana de Nações, está sendo disputada na República dos Camarões. Depois de quase um mês de competição, Burkina Faso e Senegal fazem uma das semifinais nessa quarta-feira e o vencedor enfrenta o ganhador do duelo entre os anfitriões camaroneses e o Egito de Mohamed Salah no domingo. Em março eles voltam a disputar as eliminatórias da Copa do Mundo, sendo que não existe repescagem para seleções africanas. No futebol brasileiro nós tivemos o início dos campeonatos estaduais, amados por um e odiados por outros, eles que acabam servindo de pré-temporada para os times grandes e de tentativa de sobrevivência para os times pequenos. Aqui nas Minas Gerais, depois de um início de ano apocalíptico, o Campeonato Mineiro começou com novidades. Pela primeira vez em mais de uma década e meia, o Cruzeiro não conta com o goleiro Fábio na equipe, depois de uma saída turbulenta e dramática que rolou no início do mês, em função da venda do diretório de futebol do clube para um fundo de investimentos representado pelo ex-jogador do clube Celeste, o Ronaldo Fenômeno. Quem chegou para substituir o Fábio foi o experiente goleiro Rafael Cabral, que estava no Reading da Inglaterra, ele que já jogou pelo Napoli da Itália, pelo Santos. Chegou para ajudar na recuperação do time, na volta para a primeira divisão, né? Assim esperamos. Junto ao técnico uruguaio Paulo Pesolano, que veio substituir o Vanderlei Luxemburgo. Pesolano estava no futebol mexicano, onde ele treinou o Pachuca, depois de ter começado a carreira como treinador no Montevideo City Torque e no Liverpool do Uruguai. Quem também veio do futebol mexicano é o novo técnico do Atlético, o argentino Antônio Mohamed, conhecido como El Turco, que estava no Monterrey do México, depois de já ter treinado o Huracán da Argentina. Chegou para substituir o técnico Cuca, que pediu para sair depois de conquistar o Triple H com o time atleticano em 2021. O Cuca geralmente ele tem isso de pedir para sair no início do ano para... Os campeonatos estaduais, eles são meio que uma máquina de demitir técnico, né? Sempre um técnico
que vai mal no estadual, acaba caindo nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e o Cuca é bem esperto, ele consegue fugir dessa situação. Enfim, ao lado dos dois gigantes de BH está o América, que disputa pela primeira vez na sua história centenária a Libertadores. Os três times, como eu disse, utilizam o Campeonato Mineiro para treinar para as demais competições ao longo da temporada, cada um com o seu objetivo, né? O Campeonato Mineiro ainda conta com a Caldense, com a URT de Patos de Minas, com a Tombense, o Uberlândia, o Atlético de São João del Rei, a Patrocinense, o Vila Nova de Nova Lima e o glorioso Esporte Clube Democrata, que está de volta ao módulo 1 do campeonato depois de uns 3 anos. Eu estive presente na primeira rodada no campeonato no estádio José Mamodiabas contra a Patrocinense no empate de 1-1. Na segunda rodada, o Democrata acabou perdendo para o América no Independência por 2-0. E vamos que vamos tentar continuar no módulo 1 em 2023, né? Enfim. Além do Campeonato Mineiro, nos próximos episódios nós vamos comentar também os demais campeonatos estaduais, o fabuloso Campeonato Carioca, cada ano tem uma fórmula de disputa tão complicada quanto a da NFL. Temos os campeonatos do Nordeste, os estaduais e a Lampions League, o Gaúcho, o Paulista, falando em Paulista, corremos grande risco de perder muito em breve a piadinha do Palmeiras não ter Mundial e não ter Copinha, já que o Alviverde foi campeão da Copa São Paulo de Juniores no último dia 25 de janeiro e agora se encaminha para disputar o Mundial de Clubes em Abu Dhabi depois de ter conquistado a Libertadores contra o Flamengo no ano passado, né? Isso e muito mais a gente vai conversar ao longo dos próximos episódios. Espero que sejam muitos. Esse ano nós vamos ter o ano inteiro, né? Já que ano passado eu comecei com o programa em agosto. Esse ano já estamos desde janeiro falando sobre um mundo esportivo para o público LGBTQIA+. Antes disso, entretanto, na sexta-feira nós teremos os melhores e os piores momentos da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022. Pela primeira vez, uma mesma cidade recebe 2 edições de Jogos Olímpicos, uma de verão e de inverno, com uma diferença de 14 anos das Olimpíadas de 2008 para as Olimpíadas de 2022. A China, que vem sendo bastante criticada pelos países ocidentais por violações aos direitos humanos na fronteira com o Afeganistão contra a população uigur. Eu vou receber aqui o Matheus Najimi do Surto Olímpico para comentar todas essas questões comigo e o que esperar dessa edição dos Jogos, que vão reaproveitar grande parte da estrutura esportiva das Olimpíadas de Verão de 2008. É isso, não percam, espero vocês, até lá!